Boa noite, irmãos e amigos. Depois de algum tempo sem estar falando, e graças a Deus eu não falo por conta própria, eu não falo por querer falar qualquer coisa. Trabalho de acordo com a vontade de Deus. Quando é a vontade de Deus que aconteça, as coisas acontecem. Quando não for da vontade de Deus, não acontece. E eu não me preocupo, não me desespero. Mas eu já há alguns dias venho me programando para retomar as atividades de produção de vídeo, né? Pois é sempre importante a gente estar compartilhando das coisas de Deus. Mas recentemente eu tenho refletido muito sobre a situação, a nossa situação como povo de Deus. A nossa situação como aqueles que se dizem crentes no Messias, no Deus encarnado, na tradição evangélica, aqueles que se dizem igreja, corpo de Cristo, né? Que seria corpo do Messias. E nós sabemos que a base de tudo, ou dentro dessa base, temos algumas colunas. Dentre delas eu destacaria a verdade, sobre o que já tenho falado, e o amor. E quanto a isso, eu tenho sentido bastante, né? Eu tenho sentido bastante. Desde que me veio esse convencimento ao coração de que essa forma igreja de representar o reino dos céus não é o plano de Deus. Embora Deus tenha usado durante séculos e séculos, se valendo daquilo que os homens adotam, muitas das vezes na sua ignorância ou na falta de consultar a Deus para saber como é verdadeiramente que Deus quer que a gente leve adiante o seu reino, proclame a verdade, proclame o reino dos céus, levando a mensagem de salvação, clamando pelo arrependimento, aqueles que se encontram em trevas, mas vai se seguindo aquilo que entende-se que foi o que Deus fez na terra. E daí adotou-se o conceito de que a igreja romana, o conceito greco-romano de religião, que tomou o lugar, o espaço do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino passou a ser visto como uma religião. E assim tem sido por mais de 2000 anos. E hoje mais do que nunca. As pessoas às vezes nos encontram na rua e perguntam: qual é a sua religião? Ou a que igreja você pertence? E a gente olha em volta e só vê desamor. Só vê desamor, só vê injustiça, porque é lugar comum a gente falar da injustiça de cunho político, mas não se olha a injustiça que os que se dizem crentes fazem com aqueles que chamam de irmãos, né? Abandono, descaso, a vida de mentira, de hipocrisia, de gente que não estende a mão, que não se importa, que não visita, que não olha a necessidade do próximo, não olha para o próximo procurando ver na vida
do seu semelhante, daquele que professa a mesma fé ou professa a fé da qual aqueles dizem ser a mesma, no intuito de ver suas necessidades, e a gente se vê jogado sozinho, jogado fora, mas a gente vai levando a vida. E nesse contexto de amor, eu tive recebendo aí alguns trechos de uns vídeos editados sobre um debate, um diálogo de Caio Fábio com um parlamentar, um jovem parlamentar, Nicolas. E aí, olhando, tentando ver se eu achava esse debate mesmo, e não o editado, porque editado pode estar dizendo coisa que teria acontecido no debate, mas pode não ser. E fico perplexo como se dá lugar, se dá espaço a um homem defensor de toda a perniciosidade, como esse senhor Caio Fábio, alguém que no passado mais remoto já desfrutou da minha admiração, quando, como muitos no Brasil e no mundo, iludido lá nos tempos dos pedestais da Adonep, né? Aquela figura que passava semanas dentro de avião, viajando para lá, viajando para cá, sempre nos púlpitos da idolatria da Adonep, onde se falava coisas que causavam coceirinhas nos ouvidos dos milionários, dos homens da fortuna. E esse senhor agora que brada e está sendo chamado de doutor, e se fala com ele com tanto esmero, com tanto cuidado, como se ele fosse o dono da verdade, ou tivesse poder e conhecimento que subjuga os outros. E ele defende o homossexualismo, colocando a promiscuidade dentro de amor, do amor do qual fala a palavra de Deus e sobre o qual nós estaremos falando nesse vídeo e no próximo. Como se promiscuidade tivesse alguma coisa a ver com amor. Em nenhum dos vídeos ele está sendo entrevistado por um locutor de rádio, me parece, e ele, quando o homem de voz tímida, de voz amarrada, presa, pergunta sobre o homossexualismo, e ele começa a bradar que só se vê pecado no homossexualismo, quando é pecado igualmente quando um marido tem relações sexuais com a mulher que ele não ama. Crentes, pastores que agridem a esposa, tudo bem, isso está errado. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É a pergunta que se faz. Porque tem homens que, aí até líderes religiosos, ditos líderes evangélicos, que adulteram, que trocam a sua esposa, que adulteram como ele adulterou. E isso não é jogado na cara deles, as pessoas ficam cheias de medo, cheias de coisa para falar. Isso causa uma certa indignação na gente, que já está vivendo aqui na esfera de baixo, vou me colocar assim. Toda essa falta de amor, toda essa falta de cuidado, e não perder o fio da meada, ele começa a alegar de maridos que traem as suas esposas, são líderes religiosos, são crentes que estão na igreja, e não responde a pergunta do locutor sobre a condenação explícita na palavra de Deus, nas Escrituras, quer no Antigo Pacto, quer no Novo, sobre a sodomia, sobre o lesbianismo, aí no caso Romanos 1, por exemplo. E admira-me que falta gente que tenha coragem de chegar e falar, cara, olha só, vamos colocar os pingos nos is. A palavra de Deus condena a sodomia. Por
Porque ele até condena esse tipo de expressão. Eu não ficaria surpreso se ele começar a aparecer aí com aquela vestidura dele que é diferenciada, e ao invés de ser aquela roupa tipo um manto, ser uma roupa de um arco-íris, que é o símbolo do movimento LGBT. Nada contra quem quer ser homossexual, a mulher que quer ser lésbica, isso é problema de cada um. Agora, um cara que se diz, uma pessoa que se diz defensor do evangelho, defensor da verdade, se posicionando como esquerdista, petista assumido, que gosta de falar tanta coisa, mas recentemente eu vi um vídeo dele falando dos tempos que ele frequentava a casa de Lula. E ele via o Lula, aquela alma tão pura. Poxa, que interessante. Um bandido, um ladrão, lesa-pátria, um descondenado que foi tirado pela sua horda no Supremo Tribunal Federal para ser colocado na presidência desse país, que também tem o que merece. Então nós temos um homem aí que é um esquerdista, portanto é um satanista, ao meu ver assumido. Dizer que, seja qual relação for, palavras dele, abre aspas para Caio Fábio, seja qual relação amorosa for, se existe amor, é de Deus. E o próprio debate editado dele com o Nicolas cheio de dedo para falar, chamando ele de doutor, senhor Caio, embora tenha colocado algumas verdades que confrontou ele nas palavras do comentador, o deixou meio instável. Bom, depois desse meu discurso de alguns minutos, eu quero convidar os irmãos, eu vou estar lendo, para aqueles que vão assistir o vídeo, em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Verso 6, eu vou parar aqui. Nós olhando essas palavras do apóstolo Paulo aqui, nessa altura da Epístola aos Coríntios, nós nos lembramos de passagens como aquele jovem que foi procurar Yeshua, foi procurar o Mashiach, e falou: Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Ele até chama o Senhor de bom mestre. O que devo fazer eu? E o Senhor corrige ali, porque conhecia que a que se referia ele ao chamar Jesus de bom. Não tinha nada a ver com a verdadeira bondade divina que há em Deus, que havia no Mestre, que, portanto, há em Deus, porque ele é Deus, é o próprio Deus.
E chegando mais na frente, ele vai, te falta uma coisa. Vende tudo que tu tem e distribui aos pobres, e terás um galardão. Depois vem e me segue. E aqui a gente vai encontrar até Paulo dizendo que, mesmo que uma pessoa faça isso, distribua toda a sua riqueza para sustento dos pobres, isso pode ser feito sem amor. Isso pode ser feito por razões dentre as quais não se encontra o amor. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, no primeiro versículo, Paulo começa comparando o poder da comunicação, o poder da eloquência. Isso era muito valorizado no Israel dos dias de Paulo e nos dias de Yeshua. Porque era um Israel todo influenciado pela força grega, a cultura grega, greco-romana, a habilidade de falar, os grandes rabinos que eram eloquentes em suas falas ali no Israel daqueles dias, e que se mordiam de inveja ao ver o Senhor fazendo na sua simplicidade, nos seus discursos poderosos, sem, todavia, usar as técnicas dos filósofos gregos, dos filósofos epicureus, estoicos e tantos outros romanos. E ele cativava as multidões, sobre as quais ele usava o seu poder para curar, libertá-los de espíritos imundos e levar salvação. Ele diz aqui que ainda que eu fale com tal eloquência comparada à língua dos anjos, à língua dos seres acima da esfera humana, se não há amor em mim, isso não vale nada. Do discurso eloquente, da posição de influência, pela perfeição do discurso, da oratória, ele passa a uma outra comparação. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios do conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, a pessoa pode ser um religioso espiritual, cheio dos dons, aquela pessoa que arrasta multidões atrás dele pelo seu cabedal, vamos colocar assim, de virtudes e de poderes sobrenaturais que carrega sobre os seus ombros. Mas isso pode acontecer sem a presença do amor. Isso não tem valor nenhum. Ter uma fé muito grande, conhecer os mistérios do sobrenatural, mas não tem amor. No versículo 3, ele vai entrar para a questão da filantropia. E aí eu lembro que nos acontecimentos recentes de catástrofes naturais, tem religiões aí que faz questão de mostrar, de exibir quartos, biombos com centenas de milhares de cesta básica, sob o pretexto de ajudar ao pobre, mas com o símbolo da religião, como quem diz, olha só, nós estamos fazendo, é a nossa igreja que está fazendo, é a nossa religião que está fazendo. Então, quando a gente pede dinheiro, lembrem-se disso, aqueles que criticam a gente porque pedimos dinheiro. Isso está tudo nas entrelinhas desse gesto maligno, que despreza, por exemplo, o ensinamento de Deus que diz, quando tu derdes alguma coisa a alguém, que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Isso não interessa, eles jogam no lixo.
Porque não fazem por amor, fazem por interesse. Aí no versículo 4, Paulo começa, e no próximo vídeo nós vamos voltar aqui, fazendo comparações no ministério do Deus encarnado, no ministério de Yeshua. Nós vamos fazer comparações aqui nos Atos dos Apóstolos enfim, e vamos mostrar como se pode perceber a verdadeira presença e a natureza do amor, que está, eu sou inclinado a dizer que está em extinção, mas eu, na verdade, eu já o sinto extinto. Eu já o sinto extinto. Porque eu tenho colegas que de bastante tempo de amizade, que juntavam com a minha voz há 20 anos atrás para condenar a prática do dízimo, mas que hoje eu vejo que ele não estava preocupado com a doutrina da graça, com as doutrinas da graça de Deus, e com a verdade entre a diferença do que é o antigo pacto e o novo pacto, a diferença do velho vinho para o novo vinho. Não, ele é um avarento, é um miserável, idólatra que está preso, agarrado ao seu dinheiro, que não tira um centavo do seu bolso para dar a ninguém, porque ele não é que ele é um homem doutrinado, é uma pessoa que não ajuda o preguiçoso e não quer cooperar com essa ganância religiosa dos líderes religiosos, de donos de igrejas que estão por aí. Não é por isso. Ele não dá porque é avarento mesmo. Porque ele nunca teve um verdadeiro encontro com o Senhor. E aí tem uma grande diferença. Uma coisa é você condenar práticas erradas na esfera religiosa, seja evangélica, seja qual for, como dízimo, por causa da sua aplicabilidade inapropriada para defender a doutrina do evangelho, o verdadeiro ensinamento do evangelho. Outra totalmente diferente, eu fazer isso porque sou mão de porco, munheca de vaca, um avarento, é totalmente diferente. No verso 4, ele diz, o amor é sofredor, o amor, ele se coloca para pagar o preço. É benigno, é benigno. Eu não sei como é que não aparece ninguém para perguntar a Caio Fábio se a sodomia é benigna. Porque se ela é benigna, ela é inclusive orientada por Deus na sua palavra. Aí querer dizer que sodomia, se tem amor, é santa, toma vergonha na cara, sujeito. Olha para tua história familiar. Que todo mundo sabe, mas tem medo de falar para você. Olha o que Paulo ensina a Timóteo sobre o verdadeiro, o homem que tem condições e que está apto a assumir a liderança em nome de Deus aqui sobre outras pessoas, e vê se isso se enquadra. Cuide bem da sua casa. Trate devidamente a sua família. Agora, a pessoa ficar defendendo o homossexualismo, que tem filho homossexual, aí quer santificar, quer trazer o homossexualismo para dentro do evangelho. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Se nós pegarmos cada palavra, cada frase dessa que Paulo pinça, como essa, o amor não trata com leviandade a palavra de Deus. O amor não trata com leviandade o evangelho do reino.
O amor não permite que eu use de leviandade para fazer a obra de Deus. Quantas vezes chegaram para mim, eu tenho um terreno aqui de quase 1.000 metros no centro de Campo Grande. Você nunca vai ter espaço, Enoque, em lugar nenhum. Mete a máquina nessas árvores, corta isso tudo aí, constrói tua igreja aí. Eu não tenho igreja, não tenho. E nem quero. Nem quero. Não quero e nem sou. Eu sou povo de Deus. Deus não tem igreja. Deus não criou igreja. Deus não fundou igreja nenhuma. Deus não disse a ninguém que sobre sua declaração eu edificarei a minha igreja. Isso é mentira. Tem que pegar uma Bíblia, traduzir para a língua perniciosa do grego, que é para poder traduzir isso para o português e ficar bonitinho. Tá no grego original. O original do Novo Testamento é grego. Jesus falava grego, né? Pedro falava grego, Paulo falava e escrevia em grego. Grego era a língua em Israel. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Como é que uma pessoa quer pegar a sodomia, a promiscuidade e associar, a tentar amalgamá-las com o amor? E fica empinando o nariz e falando em tom de quem manda, de quem sabe, de quem diz a verdade. Irmãos, isso acontece pela mesma razão que outras coisas acontecem em outras esferas do nosso país e entre o nosso povo. Porque nós somos um povo de características ruins, tais como a omissão, a covardia, a indiferença com o que é errado. Eu vou parando por aqui, dizendo que nós precisamos ter cuidado, porque está se administrando aquilo que se diz povo de Deus, a igreja do Senhor, está se administrando ao mundo uma coisa chamada de evangelho, que cada vez menos tem a ver com o evangelho do reino. Eu estava olhando aqui, fazendo umas pesquisas aqui, em algumas passagens do ministério do Senhor Jesus, do Senhor Yeshua, vendo ele falando sobre fé, aquele momento em que ele vai numa figueira, por exemplo, e para achar figo e não acha figo, e ele amaldiçoa a figueira, e quando os discípulos admiram, falam, vocês têm que ter fé, se vocês tiverem fé e não duvidarem no seu coração. Agora, pode ter fé, se a fé não está revestida de amor, ela não é uma fé verdadeira. Aí eu convido você a ir lá em Hebreus capítulo 11. E eu tenho um vídeo que eu falo bastante sobre a verdadeira fé. Ela tem que ter fundamento, ela tem que ser fundamentada. Para que ela seja fundamentada, tem que haver promessa. Ela é implantada. Fé não é acreditar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a fé espiritual, ela vem de Deus ao coração daqueles que são eleitos por Deus. Eleitos de Deus. A fé é um órgão espiritual implantado no espírito daquele que Deus chama. Não é qualquer coisa, né? Faz aquela simpatia lá, coloca aquela vassoura, tá, né? Amarra um dente de alho e acredita. Isso não tem nada a ver com fé, por exemplo. E fala-se tanto de amor, quer se falar de amor, quer se falar de fé. Mas, gente,
Eu olho para o que as pessoas falam e vivem, e olho para as Escrituras e não vejo, não há consonância, não há uma homogeneidade. É como óleo e água, não se mistura. Precisamos tomar cuidado e olharmos com cuidado, medindo as palavras do que o apóstolo, do que Deus fala através da pena de Paulo aqui. Desde o verso 1 do capítulo 13, indo adiante, vendo que ele vai chegar mais adiante e vai começar a falar das questões dos dons espirituais, que estão intimamente ligados com o amor. E em Coríntio estava se valorizando muito a nobreza de pessoas que eram cheias de dons espirituais, eram dotadas de mais de um carisma, mas em quem não se via amor. E ele vai começar falando do amor, e vai entrar nos dons espirituais, e aqui no capítulo 14 você vai encontrar uma total conexão com o que ele está dizendo no capítulo 13. Porque estou vivendo um tempo que, olha, eu tenho um colega que diz assim, eu sou feliz porque eu estou vivendo um tempo histórico. Eu digo, sim, nós estamos vivendo cumprimentos que está no Apocalipse, nós estamos, concordo, mas precisamos entender e ter cuidado para que a gente não seja arrastado para o que está tomando cada vez vida mais forte no meio daqueles que se dizem povo de Deus. Falta amor. O amor que se manifesta na assistência, o amor que se manifesta na amizade verdadeira. E está aí um problema sério, irmãos, amizade. O povo de Deus está um povo que todo mundo é irmão de todo mundo. Ninguém é amigo de ninguém. No momento final da sua jornada com o grupo mais estreito do colégio apostólico, o Senhor, Deus falou para ele, vocês não são mais meus escravos, vocês não são mais meus servos, eu vos chamo de amigos, porque agora vocês vão saber tudo que eu sei. E eu vou, mas vou enviar o meu Espírito, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos, e vocês são meus amigos, vocês vão ser embaixadores meus, eu vou confiar a vocês a mesma missão que está sobre mim. Isso tudo está nas entrelinhas daquele momento em que Yeshua está falando em João com os seus discípulos, se não me falha a memória, no capítulo 14, aonde ele vai fazer, e naquele processo ele faz a chamada oração sacerdotal, intercedendo pelo seu povo e dizendo, até que todos sejam um. Não somos. Meu amigo que assiste esse vídeo, me perdoa a franqueza. Nós não somos um. Não vem com essa conversa de que nós temos a mesma fé, que nós cremos na mesma Bíblia, que nós cremos no mesmo Deus. Isso tudo é conversa fiada. Você crê na tua religião, tu crê na tua igreja, crê não, acredita. As igrejas estão para os fiéis como os clubes de futebol estão para os torcedores. E nós precisamos olhar para cá, orar a Deus, pedir misericórdia aos nossos corações, para que a gente, cada um fazendo o seu trabalho de formiguinha, faça a sua parte, pelo menos salve-se a si mesmo, se ninguém quiser ouvir,
Porque as vozes dos ímpios, dos iníquos, estão bradando alto. E quando alguém vai falar, fala com a voz travada. Mas o senhor não acha que a palavra de Deus... Não, a palavra de Deus... Tem pastores que adulteram, tem pastores que têm relação sexual com a mulher que ele não ama, isso é pecado. E por isso a sodomia se torna santificada. Negativo, senhor Caio Fábio. Negativo. O problema é que você procede de outro espírito, não daquele que você se diz falar em nome dele. Continuaremos no próximo vídeo. A graça do Senhor Jesus seja sobre todos.